Eu queria perguntar para você, para a gente começar essa entrevista, né? Que você esclarecesse, antes de nós adentrarmos especificamente nessa pauta, quais são os benefícios de um cidadão ter uma arma legalizada, bem como os avanços que o Brasil conquistou no direito ao armamento civil no governo Bolsonaro? A A possibilidade de possibilidade de acesso às acesso às armas, armas, Gebásio, ela ela é, sem é, sem nenhuma nenhuma dúvida, a garantia de que o indivíduo tem a possibilidade de se autoafirmar, de se defender, no momento em que o aparato de segurança pública oficial falha. Nós sabemos que não existe a possibilidade de nós termos um Estado fornecendo ao indivíduo a segurança pública de modo integral e eficaz durante todo o tempo. E isso faz com que, justamente no momento em que o Estado falha nessa oferta da segurança, o indivíduo tenha como ele próprio exercer a sua autodefesa, a sua preservação. Isso sofre algumas variáveis a depender da contingência local do país, da realidade do país em que isso se implementa, mas nos locais em que nós temos uma realidade de altos índices de criminalidade, a possibilidade de autodefesa ela se torna uma questão de sobrevivência. É isso que vai efetivamente, em última análise, determinar em inúmeras situações se o indivíduo vai permanecer vivo durante uma investida criminosa ou não. Então, é absolutamente fundamental que ele disponha desses meios. A arma é o mecanismo mais eficaz que nós podemos imaginar num cenário de estrutura civilizatória moderna para permitir a autodefesa do indivíduo. No último governo, nesse governo que ainda está oficialmente vigendo, no governo do presidente Bolsonaro, nós tivemos diversos avanços na pauta de armas, principalmente no que diz respeito à classificação do armamento. Aqui no Brasil, por um resquício da ditadura lá de Getúlio Vargas, né, das pretensões absolutistas e autoritárias de Vargas, nós tínhamos, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, uma sistematização na regulamentação das armas de fogo que impunha uma série de limitações sem nenhum mínimo respaldo técnico. Se tratava de uma questão puramente ideológica que impedia o cidadão de ter acesso a determinados armamentos. E isso gerava a limitação que nós tínhamos aqui no Brasil. Aqui o cidadão civil ele só pudesse, por exemplo, ter acesso no máximo a um revólver calibre 38, uma pistola calibre 380. Armamentos de uma efetividade neutralizante, no caso da necessidade de seu emprego, muito baixa. E isso foi o principal ponto de alteração no governo atual, com a adoção de uma regulamentação mais técnica, se liberando, por exemplo, o 9 milímetros, que é mundialmente reconhecido como o calibre mínimo para uma efetividade defensiva, né? Isso passou a ser permitido ao, ao cidadão, né, como arma de uso permitido, e uma série de outras medidas que nos conduziram a uma desburocratização na questão das armas de fogo. Mas foram avanços, e isso há de se reconhecer, limitados, porque a nossa lei geral de armas, né, que é o nosso Estatuto do Desarmamento, que leva esse nome justamente pelo seu propósito de desarmar o cidadão, ele é uma lei, né? É uma norma legal e só o Congresso poderia ter promovido alterações mais profundas, e isso, infelizmente, não aconteceu. Então, nós tivemos diversos avanços, sobretudo na parte burocrática e na classificação técnica, naquilo que competia ao presidente da República, mas, infelizmente, a parte legal, que cabia ao Congresso, não foi alterada para gerar o correspondente acompanhamento. E é justamente por isso que nós estamos nesse momento de expectativa, com um cenário aparentemente muito ruim a se instalar com o início do governo, do próximo governo, a partir de janeiro,
porque justamente essas normas de cunho regulamentar, que são os decretos, elas podem ser alteradas como o novo governo entender que deve fazer. Então, cria-se esse ponto de absoluta instabilidade nesse segmento.